Vamos direto ao ponto, uma análise profissional do Tether, o USDT. Esqueça o básico, o que vamos ver aqui é uma visão estratégica de como os grandes investidores enxergam de fato o ativo mais crucial do mercado cripto. Essa frase aqui resume perfeitamente a dualidade do Tether. Ele é, ao mesmo tempo, a base de tudo e o seu maior ponto de fragilidade. Entender esse paradoxo é a chave para operar no mercado cripto de um jeito realmente profissional. Primeiro, e isso é muito importante, precisamos alinhar a perspectiva. Para um profissional, o USDT não é um investimento. É uma coisa muito mais fundamental do que isso. Ele é, na prática, o dólar do sistema cripto. O ponto central é esse. O SDT não é um ativo para se investir, mas sim a infraestrutura do mercado. Pensa nele como se fossem os trilhos de um sistema de trem. O capital não investe nos trilhos, ele usa os trilhos para se mover de um ativo para o outro. É a ferramenta, não o destino final. Mas o quão fundamental é essa infraestrutura? A escala do domínio do SDT é o que transforma ele na verdadeira espinha dorsal do mercado. E para entender isso, a gente precisa olhar para os números. Esse número aqui diz tudo. Mais de 87%. Isso quer dizer que quase 9 a cada 10 dólares negociados em cripto em qualquer corretora do mundo passam pelo Tether. É um domínio absoluto, maior do que qualquer outro ativo financeiro no seu próprio mercado. A implicação disso é direta e, vamos ser sinceros, brutal. Pares de negociação, margem para operar derivativos, liquidação entre as corretoras, tudo depende dele. Se o SDT para, a liquidez simplesmente some. O mercado, na prática, congela. E o papel dele vai muito além das corretoras, viu? O SDT funciona como um verdadeiro sistema financeiro paralelo, que permite transferências globais em dólar sem nenhum intermediário bancário. Isso faz dele uma ferramenta vital para quem quer se proteger em países com moedas fracas, mas também um veículo para contornar sanções financeiras internacionais. Bom, já estabelecemos a importância. Agora, vamos virar a moeda e analisar o seu maior calcanhar de Aquiles, a fundação invisível que sustenta tudo isso, a confiança. O preço do SDT se mantém ali cravado em $1, não por mágica, mas por um mecanismo de arbitragem. Se o preço cai para 99 centavos, por exemplo, grandes traders compram milhões e resgatam direto com a Tether por $1, embolsando a diferença. Mas percebe qual é o ponto-chave? O sistema inteiro funciona com base numa única premissa, a confiança de que a Tether vai de fato honrar esse resgate. E aqui vem a pergunta de $1 milhão. O que acontece se o mercado, por qualquer motivo que seja, começa a duvidar que a Tether pode pagar todo mundo? O que acontece é uma clássica corrida aos bancos, só que em escala digital, global e quase instantânea. É todo mundo correndo para a saída ao mesmo tempo. Então, vamos examinar os motivos concretos dessa desconfiança que existe no mercado institucional. Onde, exatamente, estão as rachaduras nesse alicerce? O primeiro problema é a transparência, ou melhor, a falta dela. O mercado institucional exige uma auditoria completa, que verifica a origem e a qualidade dos ativos. A Tether, por outro lado, oferece atestados, que são basicamente uma foto do saldo num dia específico. Para um gestor de fundos, a diferença entre os dois é gritante e uma enorme bandeira vermelha. A segunda rachadora está na qualidade dessas reservas. Não é tudo dinheiro ou títulos do tesouro, que são ativos super seguros e fáceis de vender. Uma parte significativa está alocada em ativos com mais risco e menos liquidez, como Bitcoin e empréstimos. Imagina ter que vender isso tudo às pressas no meio de uma crise para cobrir os saques. É um desafio e tanto. E isso nos leva a este dado que é crítico. Apenas cerca de 74% das reservas poderiam ser convertidas em dinheiro vivo rapidamente para pagar os resgates durante uma crise de pânico. E a pergunta que fica é, e se mais de 74% das pessoas pedirem o dinheiro de volta ao mesmo tempo? Esse é o risco. E essa preocupação não é só nossa. A S&P Global, uma das maiores agências de classificação de risco do mundo, avaliou a estabilidade do USDT como fraca, citando exatamente estes problemas, a transparência limitada e a presença de ativos de risco nas reservas. Juntando tudo isso, a gente chega ao conceito de risco sistêmico. O SDT se tornou o famoso too big to fail, ou seja, grande demais para quebrar, do mercado cripto. Uma falha aqui não seria um evento isolado, seria um efeito dominó capaz de congelar a liquidez e potencialmente derrubar todo o ecossistema. Ok, o cenário de risco está bem claro. Então, como um profissional opera sabendo de tudo isso?
Agora, a gente passa da análise para a estratégia, para a parte prática. Um profissional não olha para o preço do USDT, mas sim para a dominância do USDT, o tal do USDT.D. Pensa nela como um termômetro do medo no mercado. A dominância sobe, sinal de que o mercado está com medo, vendendo criptoativos e correndo para a segurança do dólar. A dominância cai, o otimismo está voltando e o capital está fluindo de volta para os ativos de risco. É um indicador de ciclo poderosíssimo. E a estratégia prática é esta: usar o USDT como uma ferramenta tática, nunca como um investimento. Ele é uma ponte, não um destino. Perfeito para proteger lucros, estacionar o capital entre uma operação e outra ou mover fundos rapidamente, mas jamais deve ser usado como uma poupança de longo prazo. O risco simplesmente não compensa. Para concluir, vamos amarrar todos esses pontos numa visão final bem estratégica. A perspectiva profissional sobre o USDT muda muito com o horizonte de tempo. No curto prazo, a sua utilidade e dominância são inegáveis. No médio prazo, a pressão regulatória é, sem dúvida, a principal ameaça. Já no longo prazo, o futuro é uma incógnita e depende totalmente da capacidade dele de gerar confiança e se adaptar. E a gente encerra com a frase que resume essa visão profissional. O USDT não é onde se ganha dinheiro, é onde o dinheiro espera. É a sala de espera do capital, o porto seguro nos momentos de medo e o ponto de partida nos momentos de otimismo. Entender essa função é o que separa a análise amadora da estratégia profissional nesse mercado.